Eu não sou o que você gostaria que eu fosse. E também não sou o que eu gostaria de ser ou poderia ser. Então, quem eu sou? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance Um Brinde ao Nada, que vai sair em breve. Nesse momento, está na gráfica. E hoje, nesta edição de domingo do Pense Comigo, desse canal, eu gostaria de convidar você, estou convidando você, a pensar comigo sobre uma provocação que eu ouvi em relação ao livro como produto, como mercadoria e no contexto do mercado livreiro e da sobrevivência do autor do livro, do escritor. A pergunta foi a seguinte: como é que o autor sonha em viver de literatura, no caso de quem sonha viver de literatura, se ele tem chance de conseguir isso ou não? As chances são remotas. Quem fez essa pergunta fez também uma pergunta, aliás, uma conta básica. Ele considerou, num caso de sucesso para os padrões brasileiros, alguém que publica 10 mil exemplares. Um livro com 10 mil exemplares. O custo de R$ 60 no valor de capa a unidade. Esse livro, vamos supor que essa quantidade será vendida e dificilmente é vendida de forma rápida, a curto prazo. Então, ele contou aí 2 anos para serem vendidos esses 10 mil exemplares. Vendas de livros também são muito lentas. Em 2 anos, ele fez a seguinte conta: 10 mil, R$ 60 a unidade, dá um custo de R$ 600 mil. Desse valor obtido, o autor, a parte do autor é em torno de 10%. Vamos fixar em 10%. Então ele tem R$ 60 mil para o autor. E vamos dividir isso em 2 anos, então dividir em 24 meses. Dá 2.500 por mês ao mês. Isto considerando, como eu disse, um caso de sucesso para os padrões brasileiros. Depois, ele colocou outra opção, essa mais modesta. Um livro de 1.000 exemplares, também ao custo de R$ 600. Considerando essa equação, essa mesma equação, de valor de capa de 10% para o autor e 2 anos para serem vendidos 1.000 exemplares, ele chegou à conta de que em 2 anos esse autor, com 1.000 exemplares vendidos em 2 anos, vai ganhar R$ 250 ao mês. Nos 2 casos, sendo que o primeiro não é suficiente para se sustentar, e no segundo, menos ainda. Então, esse autor, obviamente, terá que buscar outra fonte de renda para, paralelamente ao exercício da escrita, poder sobreviver. É isso que a maioria absoluta dos autores faz. É isso o que eu faço também, óbvio. Então, você tem uma profissão convencional e faz a sua produção editorial, você escreve os seus livros, sejam eles na área de ficção ou de pesquisa histórica, biografias. Mas essa conta é feita para quem vê só um caminho. A resposta que eu dou a essa pessoa que apresentou essa realidade, que é correta, que é difícil e que é desanimadora também. Se um cara de perfil muito prático não vai escrever para ter essa possibilidade, que é remota, inclusive.
E na maioria dos casos, maioria absoluta dos casos, não se vende nem 1.000 exemplares, quanto mais 10.000. E os casos superiores em vendas a esses números são exceções das exceções. Por vários fatores, a concorrência é grande, o volume de pessoas que lê, embora muito em termos de valor absoluto, números absolutos, ele é pequeno na proporção da população do Brasil. Tem uma pesquisa recente que identificou grande perda de leitores e redução de pessoas, ou seja, ao contrário, aumentou o número de não leitores, que é que é um resultado péssimo. E pela primeira vez o número de não leitores superou o número de leitores. Isso é complicadíssimo, isso é desanimador, mas a minha leitura particular pessoal sobre essa pesquisa é de que nós sempre fomos um país em que a leitura atrai poucas pessoas, especialmente a leitura de ficção. E isso é ruim, é péssimo para os autores e também para o público, que deixa de ganhar com a leitura vantagens. Citou essa palavra já que ela mobiliza a atenção de muita gente. Vantagem, as pessoas buscam vantagem em tudo. A leitura traz vantagens, sim. Ela, como eu já disse em outras ocasiões, lendo muito, você se habilita, se capacita a desenvolver pensamento crítico, capacidade de comunicação, de elaboração de textos, de leitura e interpretação de mundos, que você encontra também em outras atividades, mas vivendo a própria rua, como eu já falei aqui também, a própria rua é uma escola de vida. A luta pela sobrevivência diária também são escolas de vida e campos de aprendizagem. Mas a leitura, ela entra como complemento do entendimento desse mundo e de como extrair dele lições que podem te favorecer. Por isso, a leitura é uma oportunidade sensacional também para desenvolver pensamento crítico, ideias coerentes, consistentes e autônomas, para que você evite ser enganado, manipulado, acreditar em mentiras e entrar em barca furada de ideologias ou manipulações que não tem nada a ver com a verdade histórica. A leitura te ajuda a questionar o próprio conceito de verdade. Verdade para quem? À luz do quê? Com base em quê? A leitura ajuda muito a gente. E, nesse aspecto, eu queria avançar e complementar o seguinte em relação ao raciocínio de quem fez aquele cálculo. Não existe na vida nada que seja uma linha reta. Ao contrário do ponto, de uma ligação de um ponto de A a B, você pensa em uma estrada ou uma linha férrea, são retas. A estrada tem curvas também, mas na vida, esses caminhos, eles se bifurcam, eles encontram abismos em que é necessário construir pontes, eles encontram montanhas, muitas vezes é necessário você escavar um túnel para passar ou contornar. E muitas vezes você retrocede, tem que retroceder por um motivo ou outro, e outras vezes você para, que é a pior situação.
Nessa condução, nessa trajetória, o que pode a leitura te ajudar? Ela pode te despertar para que você possa tomar decisões a seu favor para que você atinja o ponto B. E essas decisões vão exigir um conhecimento de vida e de mundo capazes de você tomar uma decisão com chance maior de acertar e risco mínimo de erro, ou diminuir o risco de errar, porque errar pode ser catastrófico em várias situações. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer chegar ao destino planejado. Então, a leitura vai te capacitar a percorrer de forma melhor esse caminho. Traduzindo para a vida prática, quem lê muito, por exemplo, faz uma redação num concurso, uma redação que geralmente tem pontuação elevada por conceito da aprovação. Você tem mais chance de desenvolver o tema proposto com uma capacidade de entendimento e de elaboração do texto melhor do que quem leu menos do que você. Olha a vantagem. Você, numa entrevista de emprego, vai se comunicar melhor porque você, tendo lido, espero, acima da média, você vai ter uma capacidade melhor de verbalizar uma resposta a uma pergunta que o entrevistador numa empresa te faz. Você, tendo maior capacidade de comunicação, você vai também ser mais espontâneo, menos tímido, e emocionalmente você também vai estar mais apto a se comunicar no momento em que é necessário você dar um passo adiante. Como eu disse, numa entrevista de emprego ou numa redação para um concurso, para entrar no curso superior, na graduação ou em outros estágios de estudos. E isto é você percorrendo aquele caminho de A a B. Você quer atingir um ponto, ser alguma coisa, realizar um sonho, e a leitura que você acumulou durante os seus anos de estudo e de leitura de ficção, com certeza vai fazer a diferença nessas horas. Você vai lembrar que quando você abriu um conto de Machado de Assis e você viu aquela forma de escrever bem, aquilo te inspirou e você passou a melhorar o seu texto de forma que você não conseguiria se você não tivesse lido aquele conto do Machado. Se você leu outros autores, isso vai melhorar ainda mais. Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu comecei a ler e minha batalha com a escrita começou aos 7 anos. Um pouco antes até, mesmo quando, já contei aqui também, mesmo quando eu não sabia escrever ainda. E lendo muito, eu estava deslumbrado com a palavra e com as histórias, lia muito a Bíblia. Olha, esse aqui foi o meu primeiro livro de muita leitura. Eu li a Bíblia, especialmente, leio com frequência, com alguma frequência hoje, mas naquela época eu li dos 7 aos 12 anos. E conjugado com ela, eu lia também gibis, as cartilhas da escola, aqueles livrinhos de faroeste. Eu emprestava e comprava a preço baixo, também baratinhos. Havia bancas de rua até que vendiam aqueles livrinhos. E trocava muito com
amigos que tinham, ou você tem aquele faroeste, eu tenho também, a gente trocava e assim não tinha falta de leitura, embora a gente fosse de uma família muito humilde. E depois, aos 12 anos, eu li o meu primeiro romance, como já contei aqui também, o meu primeiro romance lido, que foi do José Mauro de Vasconcelos, Rosinha Minha Canoa. E aí não parei mais de ler romances e livros de história e filosofia, que são duas áreas do conhecimento que eu adoro também e que estão muito ligadas à ficção, dialogam muito de perto com a ficção. E claro que eu não tinha a ideia, enquanto criança e adolescente, eu não tinha ideia de quanto essa intensa ligação com a leitura e com a escrita também, porque aos 8 anos eu já tive a ideia, anunciei para minha mãe, ela ficou preocupada que queria ser escritor. Era uma batalha intensa com a escrita também, permanente, e, claro, frequentando também a escola, curso primário naquela época, ginásio, ensino médio. A faculdade eu fiz bem mais tarde, aos 35 anos. Mas, durante esse período, continuei lendo muito também, livros de todas as literaturas importantes, de línguas portuguesa, inglesa, francesa, alemã, russa, italiana, alguns africanos, alguns árabes, As Mil e Uma Noites, uma maravilha, clássicos e livros contemporâneos também. Eu adorava ler, a minha vida era uma intensa leitura. Em bibliotecas, livros emprestados e que eu comprava também. E escrevi o meu primeiro romance era um devaneio, aos 15 anos, e depois escrevi o segundo romance aos 17, livros rejeitados, obviamente, mas eram fruto daquela minha batalha para a escrita. E depois, aos 25 anos, eu estava com um livro pronto, eu tenho ele ainda hoje, o primeiro livro que eu escrevi, que eu achei que valia a pena, Vida Noturna. Coloquei ele embaixo do braço, saí e fui para uma cidade do interior de São Paulo pedir emprego de repórter. Eu não tinha o curso de comunicação ainda. E falei, olha, eu sei escrever e gostaria de ser repórter e me dá uma chance. Me deram uma chance, fiz uma primeira matéria, gostaram, foi publicada e Claro que na época, assim, no fervor dos acontecimentos e da batalha pela vida, eu não percebi isso. Mas depois, aconteceu passadas 2 décadas, não, na terceira década depois, em que eu já era um repórter há muitos anos, eu percebi uma demanda no mercado de livros que estava abrindo muito espaço isso nos anos 2000, estava abrindo espaço para livros de pesquisa histórica e bibliografia. E eu comecei a oferecer esses livros para pessoas, para lideranças políticas, empresariais, que tinham história, dinheiro e vaidade. É um trinômio necessário para validar um negócio dessa natureza. E, para minha surpresa, a primeira pessoa gostou da ideia, me contratou e, enquanto eu estava trabalhando em jornal e fazendo assessoria de imprensa, eu comecei também a escrever livros nessa área de pesquisa histórica e biografia. Publiquei 2 deles, um não foi publicado, embora aprovado por uma questão pessoal do biografado. E depois eu comecei a me criticar
porque eu dediquei a minha vida à literatura. Eu me perguntava, caramba, Araújo, você esgotou a sua vida, dedicou toda a sua vida com a literatura, lendo e escrevendo, que nem um possesso, muito intensamente. Você poderia ter tido outra atividade que te desse um melhor rendimento, na área do comércio, por exemplo. Ora, mas eu não tinha capacidade, competência para o comércio. Então, certamente, eu não daria um bom comerciante, comecei a pensar. E aí eu voltei a analisar comigo. Caramba, se eu sobrevivi até agora, e estou sobrevivendo, e estou abrindo portas, eu sou repórter, trabalho com uma assessoria de imprensa e também com livros ancorados em orçamento, isso me está abrindo portas. Aí eu devo tudo isso aos meus anos, aos muitos anos de leitura e escrita. Eu devo tudo isso à literatura. Então, voltando ao tema inicial, ganhar a vida, o sustento com a literatura, com a venda de livros, não é só uma linha reta. Ela também contém curvas e linhas tortas que podem te levar a outros meios de se sustentar e de realizar seus sonhos, e de sobreviver, dar conta de família, pagar contas. É por isso que hoje, repito, porque eu já disse isso aqui também, hoje eu concluo, há algum tempo já eu concluí isso, que a literatura me salvou. Eu não publiquei nenhum best-seller, eu não vendi nem 1000 exemplares de um único livro, embora já tenha feito uma edição de livro de pesquisa histórica com 5.000 exemplares, o outro com 2.000, o outro com... são dois publicados na linha de pesquisa histórica, e outro com 130 exemplares, o próximo será uma edição pequena também, e eu, claro, meu sonho é vender livros, meu sonho é ser escritor e sobreviver com a venda, é um ser escritor que sobreviva, que consiga sobreviver com a venda dos seus livros. Isso é um sonho que eu não realizei ainda, que eu acho que eu não conseguirei realizar, mas isso não me impede de escrever. Escrever é uma resposta ainda à conta que a pessoa fez, que eu falei aqui no início desse monólogo. Escrever, nenhum autor escreve pensando ou movido por quanto isso vai me trazer de rendimento. Não. Escrever é como respirar. Respirar e escrever. Respirar para viver. Escrever também para viver, porque escrevendo você está alimentando a alma, a consciência, a emoção de viver muitas vidas por meio das vidas dos personagens, de outros autores e até de seus livros, quando você cria suas histórias. A relação do autor com os personagens é muito intensa. Você passa a ter a impressão, inclusive, de que eles existem. E isso é fantástico, é surreal, é maravilhoso. Então, escrever independe do quanto você vai ganhar diretamente com a sua escrita, porque você pode ganhar também indiretamente.
Existem autores, por exemplo, que ganham mais do que vendendo livros, ganham fazendo palestras sobre temas literários ou temas latentes aí na sociedade, ou ganham dando aulas de oficinas criativas, presenciais ou online, ou ganham também com complementos de atividades que podem ter alguma ligação com a literatura, como no meu caso, a reportagem tem uma ligação muito estreita com a literatura, não é à toa que existem grandes autores, mestres, que também eram jornalistas. Cito Inácio de Loyola Brandão, o brasileiro. Cito Carlos Heitor Coni, também brasileiro. Cito Rubem Braga, também brasileiro. E 3 estrangeiros: Gabriel Garcia Marques, Ernest Hemingway e outro autor estrangeiro que também era jornalista, Juan Carlos Onetti, o uruguaio também. Fantástico. Juan Carlos Onetti. Então, a literatura me salvou. A escrita me salvou. E tudo isso, claro, ligado com a educação. Sempre gostei muito de estudar e continuo estudando. E como estudante, serei a vida inteira um eterno aprendiz. Se você gostou deste vídeo, faz favor, se inscreva se não se inscreveu ainda, recomende, deixe comentário, criticando ou não, ou acrescentando ideias sobre as ideias que eu expus aqui. E Deus ligue o sininho, toque o sininho e até a próxima. Foi um prazer falar com você, porque muita gente não percebe, mas esse não é um monólogo, com certeza esse é um diálogo, porque eu falo aqui, você pensa daí, e dessa forma, entre o que eu falo e o que você pensa, a sua reação ao que eu falo, está estabelecido o diálogo. É uma forma moderna de dialogar usando as redes. Muito obrigado pela generosidade da sua audiência, da sua atenção. E até a próxima. Até o próximo Pense Comigo.